Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje vamos falar sobre velocidade do obturador. Uma aula importantíssima, tá? Principalmente para você que ainda não domina, não entende muito bem essa questão de por que algumas vezes as fotos saem borradas, por que outras vezes sai congelada. E você vai, com essa aula de hoje, você vai aprender e vai entender como isso funciona, como esse parâmetro dentro do triângulo de exposição funciona. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí a entender o processo na hora que você estiver fotografando, tá bom? Lembrando que eu quero agradecer ao feedback de vocês, eu tenho recebido muitos feedbacks, mas principalmente lá no Instagram. Então deixem aqui nos comentários, é importante que vocês escrevam aqui nos comentários dos vídeos o que você está achando. Então já aproveita e escreve aqui embaixo o que você está achando das aulas, se você está gostando, se você está aprendendo, está conhecendo coisas novas. Eu tenho recebido bastante feedback da galera que nunca tinha pensado da forma que eu estou explicando, da forma que eu estou passando. Lembrando que esse curso é inteiramente voltado aos meus conhecimentos, tá? Como eu aplico, como eu aprendi, como eu executo o meu trabalho hoje. Então espero que vocês gostem, tá bom? Deixe o seu like se você é novo no canal, tem bastante gente que está assistindo os vídeos também e não é inscrito. Se inscreva, ative o sininho, né? Temos as aulas, vai sair de segunda a sexta-feira, todos os dias, às 6 horas, horário de Brasília, tá bom? Sem muita enrolação, vamos lá pro vídeo e boa aula! Olá, estamos para mais uma aula e na aula de hoje vamos falar sobre obturador. Isso mesmo, um dos 3 elementos do triângulo de exposição que controla a quantidade de luz que entra na sua câmera através do tempo de exposição. O obturador, né, o tempo de exposição, é algo, acredito eu, um dos mais fáceis de entender dentro desses 3 do triângulo de exposição. Porque ele é muito simples, né? É um mecanismo na sua câmera que ele fica entre a lente e o sensor, na qual ele vai abrir e fechar, expondo o sensor à luz, né, que entra através da lente. Então, por que é tempo de exposição? Porque exatamente é o tempo que ele vai deixar o sensor exposto. Exposição, exposto. Então, esse tempo ele é determinado, né, por você através de números que vai de 30 segundos, isso mesmo. Você pode deixar o seu sensor exposto, dependendo da sua câmera, é claro, até de 30 segundos, que é o que a gente chama de longa exposição, porque é um grande tempo que você deixa ali o seu sensor exposto, geralmente para fotos em movimento, fotos noturnas, fotos das estrelas, essas coisas se usa muito esse tipo de exposição. E que pode ir fracionando até 1/8000 avos de segundo, ou seja, 8.000 avos de segundo, que é representado por esse número aí. Então, você tem dentre essas frações para configurar e dizer para a sua câmera o tempo que você quer que a câmera faz essa exposição. É muito comum na fotografia, né, se dizer alguns parâmetros meio que se usa muito para tal estilo de foto, tanto de velocidade, não se passa de tanto de velocidade. Isso é muito relativo, tá? Igual eu, particularmente, eu começo a tremer a minha foto quando eu coloco de 1/60 avos de segundo para baixo. A minha esposa já não treme em 1/60 de velocidade. Então, para mim, a minha fotografia segura, né, que eu sei que eu não vou tremer na minha mão, não vou tremer a minha fotografia com o movimento da minha mão, porque às vezes você treme também. O meu número de segurança é 1/160 avos de segundo. Só que aí isso não é regra. Então, assim como a abertura, que eu falei que ela tinha, né, um efeito secundário, o obturador ele também proporciona a você buscar um efeito secundário através desse controle de luz. Claro que o principal, né, o controle principal, você vai alterar a velocidade do obturador. Primeiro, controlar a quantidade de luz que entra no seu sensor. Esse é o primeiro. Só que o efeito secundário é justamente o poder que você tem de registrar os movimentos da fotografia, tá? Tanto registrar o movimento mesmo borrão, né? Quanto você congelar algo que está em movimento, né? Igual, imagina, quem fotografa a Fórmula 1, por exemplo, os carros passam em mais de 300 por hora. Como que ele consegue congelar? É através do tempo de exposição muito alto, né? O obturador ele abre e fecha com tamanha velocidade que mesmo o objeto em grande movimento,
ele consegue capturar uma fração de milissegundos na qual congela. E ao contrário, a mesma coisa. Você também consegue registrar movimentos, igual movimentos do fogo. Eu mesmo já fiz fotografias na qual eu rodei o bombril e ficou aquele círculo, né, as faíscas aparecendo. Isso também é efeito do obturador, né, que é uma longa exposição. Ele ficou muito tempo exposto, ele registrou o movimento da luz, do fogo, tá? Então, você entendendo, né, que você vai sim usar o obturador para controlar a quantidade de luz, porém, igual a gente já falou em outras aulas, você vai usar o obturador também para outros efeitos, né, para outras coisas, igual fotografar a sua debutante correndo, fotografar ela caminhando, né, fotografar algum movimento de cabelo. Se você quer o cabelo borrado, você vai deixar uma velocidade mais baixa, né? Se você quer fazer, mas quer o cabelo congelado, você vai usar velocidades mais altas. Lembrando sempre que, lembra lá da aula de flash? Velocidades mais altas. Se você vai usar o flash, você tem que se certificar que o seu flash sincroniza com a sua câmera em altas velocidades, tá? Porque não adianta nada você querer congelar uma cena e usar o flash se o seu flash não tem o High Speed Sync, né? Porque, como eu falei na aula de flash, igual as minhas câmeras, a partir de 1/200 de velocidade do obturador, eu não consigo mais ter esse sincronismo. Ela começa a aparecer algumas faixas pretas. Esse é um efeito dessa alteração, né, da velocidade do obturador, de velocidades altas, quando você usa o flash. Então eu não podia deixar de falar aqui justamente isso, tá? Como eu falei que eu gosto de usar o flash, que eu uso o flash, realmente eu uso, tá? Mas quando se usa altas velocidades do obturador com o flash, você tem que entender que alguns flashes têm essa limitação. Então você não vai conseguir usar grandes velocidades, tá? Desde que o seu flash, seu rádio flash tenha essa informação, tenha esse recurso, tá? Eu tô deixando claro aqui porque isso é importante. Como eu falei também lá na aula de flash, quando você vai comprar os seus equipamentos, você tem que entender e saber qual é a sua linguagem fotográfica, o que você fotografa, como você fotografa, porque isso influencia na aquisição de novos equipamentos. Então eu quero também deixar aqui que é também o obturador um dos elementos que você mais vai precisar prestar atenção quando você for fazer fotografias noturnas, tá? Porque ele está diretamente ligado com a luz ambiente, tá bom? Lembrando que quando você vai fotografar à noite, a luz ambiente é muito importante, a luz da cidade, luz de fundo, a luz, o ambiente onde o fundo da sua fotografia, ele importa muito, tá? E como que você vai trazer esse fundo para a sua fotografia? Deixando a exposição, o tempo de exposição mais baixo, tá? Aí entra muito uma lente estabilizada, né? Entra muito, talvez um tripé, né? Eu não uso, mas eu estou falando aqui para você ter essas informações quando você for pensar, quando você for planejar, quando você for adquirir novos equipamentos, tá bom? Porque assim, geralmente quando eu vou fotografar à noite, a minha velocidade do obturador, geralmente ela fica entre 160, 100 de velocidade, porque quanto menor esse número, mais eu trago a luz da cidade, a luz de fundo para a minha fotografia. Aí os elementos que mais eu vou utilizar ali altos, né? No caso, a velocidade baixa e ISO alto, então eu vou usar esses dois elementos aí. Bom, não vou dar spoiler, mas é mais ou menos isso. Na aula de prática de ensaios noturnos, vocês vão ver e vocês vão entender melhor. E vocês vão ver o diafragma, a velocidade do obturador, né, interferindo muito na sua fotografia noturna. Então, era isso que eu queria explicar para vocês sobre a velocidade do obturador. Bora para a última parte, que é ISO.